E quando eu era muito jovem, pensava que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sonhos e todas as coisas exteriores que víamos não passavam de ilusão e enganos e que só serviam para surpreender a nossa credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo como não tendo mãos, nem olhos, nem carne, nem sangue, como não tendo nenhum dos sentidos, mas apenas acreditando falsamente possuir todos eles, todas essas coisas. Eu estava muito apegado, obstinadamente apegado a esses pensamentos, até que o tempo nos ensina como alguma coisa, a partir das experiências vividas, muda tudo. Mas em mim sempre continuou a busca de minhas verdades a fim de ter o poder de atingir o conhecimento. Posso ainda duvidar de tudo, mas tenho certeza de que ainda estou aqui, pensando e duvidando. Sou um ser que duvida, que pensa, assim como pensa os filósofos. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, e hoje, na série O Homem, a história do homem através da biografia, o personagem é São Francisco de Assis, o santo mais popular do mundo, um exemplo de vida que você deveria conhecer. Porque nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. Giovanni Bernardoni, e para o tratarmos pelo seu nome de batismo, nasceu em 1181 ou 1182, em Assis, na Itália Central. Seu pai, Pietro Bernardoni, próspero mercador, chamava-lhe Francisco ou Caco, que era o seu apelido. Caco não gostava mais da escola do que qualquer outro rapaz, travesso e brincalhão, e recebeu uma fraca instrução mesmo para aqueles tempos. Como estava destinado a fazer carreira no comércio, o pai obrigava-o a passar dias a fio atrás do balcão como aprendiz do ofício de obter lucros. Ao cair da noite, assumia o papel de chefe dos mais alegres rapazes da cidade. E tinha o bolso sempre aberto para os amigos. Além disso, gostava muito e gastava muito dinheiro com roupa e animadas pandegas. O pai, embora o censurasse, nunca lhe cortou a mesada, porque podia sim mostrar aos banqueiros que era rico, a ponto de satisfazer todas as extravagâncias de um filho perdulário. Quando, em 1203, os jovens de Assis partiram para a guerra, Francisco Bernardoni achava-se entre eles. Nos primeiros dias da campanha foi feito prisioneiro e só ao cabo de um ano o puseram em liberdade. Adoeceu logo a seguir e tão gravemente que esteve às portas da morte. Quando se restabeleceu, alistou-se de novo e de novo adoeceu. Por aquele tempo, já começava o jovem Francisco a perder interesse pela vida de dissipação que até então levara. Dizia-se que um impulso novo começava a correr-lhe no sangue. Uma noite, em que vagava pelas ruas, estacou de repente como que fulminado, escutando não sabia o quê.
Os companheiros prosseguiram em suas folias, mas ele saiu da cidade e num pequeno outeiro caiu de joelhos e orou. A transformação definitiva que havia de sofrer anunciava-se para breve. Uma manhã, quando cavalgava pelo campo, aproximou-se um leproso e pediu-lhe esmola. Francisco, que sentia uma imensa repulsa pelos leprosos, desviou a vista do infeliz e levou as mãos ao bolso na busca de uma moeda. Foi então que o seu coração como que se iluminou. O que aquele desgraçado necessitava não era de uma esmola, mas, ainda mais terrível do que sua pobreza, era a solidão em que vivia. Obedecendo a um impulso inesperado, soltou do cavalo, correu direto ao leproso e beijou-o. A partir daí, impôs a si mesmo a obrigação de visitar a leprosaria e, pouco depois, começou a privar-se de todo o seu dinheiro que carregava na bolsa, distribuindo assim, para minorar o sofrimento daqueles desgraçados. Certo dia do ano de 1206, Francisco, que na altura contava 25 anos, foi enviado ao mercado de Foligno para vender as mercadorias de seu pai. Comerciou e regatou, tal como lhe for ensinado até conseguir o máximo proveito. Vendeu inclusivamente o seu cavalo, como se for um astuto criador de gado, assim que alguém se manifestou para adquiri-lo. Quando caminhava de regresso à casa por entre os vinhedos carregados de uvas que começaram a amadurecer, sentiu uma imensa repugnância pela vida dos comerciantes. Essa vida inteiramente devotada ao lucro. A posse de bens terrenos, pensou, é a causa de quantas lutas ignóbeis compurgam o mundo. Deteve-se nas ruínas da capela de São Damião e, obedecendo a um impulso irresistível, ajoelhou perante os destroços da imagem do dramaturgo. Na cidade, os únicos valores respeitados eram a prosperidade, o conforto e o dinheiro, enquanto ali, naquela colina tranquila, a casa de Deus se desfazia em ruínas. Ninguém tratava dela, a não ser um velho padre, pobre, com os pombos que se aninhavam nas paredes esburacadas. A Francisco pareceu ouvir a voz de Cristo num murmúrio. Reconstrói, reconstrói, reconstrói a minha igreja. Mais tarde, os doutores da teologia discutiram se Cristo teria sugerido apenas a restauração da capela de São Damião ou, muito mais do que isso, a reforma da igreja. Na sua simplicidade, porém, Francisco não ponderou nessas alturas metafísicas. Chamou assim o velho sacerdote que cuidava da capela e ofereceu-lhe todo o dinheiro que ganhara em Foligno. Atordoado, o padre recusou-se à oferta, mas consentiu que o excêntrico jovem partilhasse do seu pão e de sua morada. Quando Pietro Bernardone soube do paradeiro do filho e do destino que ele projetava dar ao produto das vendas, correu rapidamente à capela, acompanhado de um bispo. O bispo lembrou efetuosamente a Francisco que, não sendo dinheiro seu,
ele não podia ofertá-lo para a igreja. Francisco restituiu na totalidade e, para não tornar mais evidente o seu voto de renúncia aos bens materiais, despiu-se as roupas, comprado com o dinheiro do pai, e devolveu-lhe. Ficou completamente pelado lá na igreja. Daí por diante, o mundo seria o seu lar. Todos os homens, seus irmãos. Nunca as riquezas da terra perderiam os seus pés com cadeias. Coberto de andrajos, Francisco começou a pedir esmola. Não rogava, porém, comida ou dinheiro, mas sim pedras, para reconstruir a capela São Damião. Se lhe dava o dinheiro, não recusava, mas gastava logo em pedras que ele mesmo transportava nas costas até as ruínas. Rapidamente arranjou companheiro para o ajudarem na sua tarefa. O seu primeiro discípulo foi um homem rico, que perante a indignação dos herdeiros vendeu todos os seus bens e distribuiu o produto na venda para os pobres. O segundo foi um conhecido advogado. Os três formaram o núcleo que viria a ser a comunidade dos irmãos pobres de Assis. A sua regra era que Cristo transmitira aos apóstolos: ide e pregai, curai os doentes, limpai os leprosos. Dai como acréscimo o que com acréscimo recebestes. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre no vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Quando Francisco pregava, não o de um púlpito, mas entre os seus companheiros, humildemente descalços e com palavras que todos entendiam. Não lhe interessava a fraqueza dos homens, mas a sua força. Não lhe interessava a lealdade da vida, mas a sua beleza. O número de franciscanos em breve aumentou para 12. Viviam em Chocas, próximo da leprosaria, e para se sustentar e trabalhavam como jornaleiros nas quintas ou como criados nas cidades. Quando não havia trabalho, tinham de pedir. A princípio, os princípios do Poverello de Assis chamava-se Padre Francisco, ele, porém, exigiu que todos passassem a tratar-se uns com os outros para frater, irmão. Daí que ainda hoje os franciscanos sejam frades e não monges. Aos grupos de 2, 3 ou 4, os irmãos lançaram-se a pregar. Não sabiam manter os olhos fixos no breviário, mas de repente erguiam-se os olhos para o céu e punham-se a cantar. As suas conversas incidiam sobre as flores do caminho ou o canto das aves, as belezas do arvoredo e os sussurros dos regatos cristalinos. Mas o fundamento do seu trabalho residia nas cidades, onde, lembrava Francisco, habitavam os homens, cujas almas, mais do que o desempenho de outras missões cristãs, era necessário salvar. Homens que na escravidão se insurgiam contra a propriedade e as diferenças de classes. Quando, porém, em busca de novas terras para evangelizar, os franciscanos deixaram Assis, só lhe depararam com hostilidade e desprezo. O povo os insultava, tomando por vadios disfarçados de santos. Os ricos consideravam
reformadores perigosos. Os sacerdotes acusavam de heresia e os bispos recusavam-se a dar licença para que pregassem. Mais uma vez, foram apedrejados e expulsos das cidades. Francisco compreendeu que lhe seria impossível continuar a obra sem prévia autorização papal e partiu para Roma. A doçura da sua personalidade e o calor da sua fé seduziram todos os dignatários do Vaticano. O Papa Inocêncio III concedeu aos irmãos autorização para pregarem e o pequeno grupo dos franciscanos pôs-se novamente a caminho com o coração cheio de júbilo. Sua tenacidade não foi baldada. A fama do pobrezinho de Assis, como lhe chamavam, começou rapidamente a estender-se e onde quer que chegasse tinha multidões a recebê-lo com cânticos enquanto os sinos repicavam. Francisco experimentava com frequência a necessidade de se refugiar no seio da natureza. Escolhia uma mata afastada ou uma colina deserta, um lago tranquilo, um plácido rio e sentava-se para meditar. O seu amor por todas as criaturas era tal que se referia à mãe lebre ou à irmã gaivota com um carinho cheio da mais autêntica fraternidade. Em certa noite de 1212, quando Francisco e seus irmãos estavam em oração, perceberam-se uma moça de 18 anos que Francisco conheceu como Clara, filha de um nobre de Assis. Ela ajoelhou-se perante o irmão e contou-lhe a sua aflição. Queria dedicar a vida à religião e o pai tentava forçá-la a um casamento de conveniência. Pediu a Francisco que a ajudasse. Fazendo, ele expôs-se aos irmãos a um ruidoso escândalo, mas não hesitou. Apoiando-se na autoridade de que o investira o Papa, ele próprio cortou o cabelo da moça e acolheu na sua ordem. Depois arranjou-lhe entre as beneditinas e quando o irmão de Clara com outras mulheres e moças se ajuntaram-se, formou-se a ordem das pobres claristas, ramo feminino da ordem dos irmãos pobres de Assis. Anos mais tarde, Francisco incorporou-se na Quinta Cruzada a fim de ir ao Egito, transmitir a palavra de Cristo aos sarracenos. A cruzada iniciou-se sob os olhares auspiciosos do Duque de Áustria e do rei da Hungria, os cavaleiros templários, a nobreza italiana e os mercadores de Veneza. Estes movidos pelos seus interesses comerciais. Participaram nela à sua frente como comandante-chefe, seguindo o núncio do Papa. Mas surgiram invejas. Ninguém gostava de receber a ordem de um clérigo, e as intrigas e as insubordinações não tardaram. Com horror, Francisco percebeu que os venezianos faziam parte da expedição com o único intuito de enriquecer os templários e para tingir de sangue as suas espadas, e os soldados pela ambição das pilhagens. Desafiando a cólera dos cruzados, Francisco insistiu em que se aceitasse a proposta de paz do sultão, de acordo
com o qual a Terra Santa seria restituída aos cristãos. O impaciente Núncio deu, porém, o sinal de ataque a 29 de agosto de 1219, e as tropas cristãs foram derrotadas. Desarmado e descalço, Francisco pôs a cabeça de seu pequeno grupo de frades a conduziu através das areias ardentes do deserto, a mercê de um inimigo ébrio da vitória que os atacou com paus e pedras. Francisco foi preso e conduzido perante o Malaque al-Kamil, sultão do Egito e da Síria, escudo de Alá e defensor da fé islâmica, um homem com fama de mais terrível que toda uma alcateia de 50 lobos de Gúbio. Que dom possuía Francisco que lhe permitia domar animais e homens? Apenas sabemos que pronunciou 3 sermões ao monarca infiel, o qual, depois de ter ouvido maravilhado, o fez voltar são e salvo ao acampamento cristão. Talvez com a esperança de que o piedoso eremita fizesse dos cruzados melhores cristãos. Com a autorização de Camilo, Francisco visitou o Santo Sepulcro, Nazaré e Belém, tendo sido o único a visitar a Terra Santa. Belém impressionou, a tal ponto que, em vez de voltar a Assis, no Natal de 1223, construiu um presépio. Encheu o casebre de palha e, em torno da figurinha do menino Jesus, dispôs as da Virgem Maria, a de São José, o jerico, a vaca, os pastores, os reis magos, este último de cor morena, como Camilo. Depois, com a autorização do Papa, levou o presépio para uma igreja, onde o colocou sobre a luz de velas. Deste modo, converteu Francisco o Natal, que até então se celebrava apenas com missa cantada, numa festa de amor e de luz, cujo encanto se enraiza na adoração de Deus Menino. Entretanto, o número dos franciscanos aumentava. Eram 1.200, e segundo os indícios, um futuro devia atingir até 12.000. Era preciso organizar a ordem, que não podia ler nos seus corações, nem tampouco prever a sua conduta. Não teve remédio outro senão pedir ao Papa o seu apoio e a nomeação de um conselho oficial. Solicitou à Igreja a formação da ordem, enquanto se retirava para rezar. Tomando a mão do irmão Pedro, nomeou o pai da ordem. Nomeou o irmão Pedro o pai da ordem, dizendo que a saúde dele não permitia, como ele gostaria. Na verdade, sentia-se gasto e extenuado. O seu corpo necessitava de todas as privações sofridas ao longo de uma vida de pobreza e sacrifício. Uma terrível doença o minava nos pés e nas mãos, e apareceram umas estranhas chagas, como que furo de um prego na carne. Eram os estigmas, as marcas da divina crucificação, diziam os irmãos aterrados. Contudo, Francisco nunca se referia aos seus padecimentos. Prostrado no leito, compôs um salmo de graças ao Criador e cantava a miúde, cheio de devoção. Pediu aos irmãos que aprendessem e cantassem com ele. E eles rezavam todo dia nos últimos dias de morte do seu chefe. Excelsior
é o onipotente Senhor, que sejas louvado, glorificado, honrado e agradecido de todas as bênçãos. Louvado seja, Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o nosso irmão, o Sol, que nos traz o dia e a luz, formoso, radiante, cheio de esplendor, símbolo da tua divina claridade. Louvado seja, Senhor, o nosso irmão, o vento, e pelo ar e as nuvens, pelas calmarias e as tempestades, por todo o que sustenta as tuas criaturas. Louvado seja, Senhor, pela nossa irmã água, tão útil e humilde, preciosa e limpa. Louvado seja, Senhor, pelo nosso irmão fogo, com o qual iluminas a obscuridade, o que é alegre e agradável, poderoso e forte. Louvado seja, Senhor, pela nossa mãe, a terra, que nos sustenta e nos guarda e nos dá frutos e flores de muitas cores e ervas. Essa é a única oração que eu tenho o prazer de recitar. Muito mais do que o Padre Nosso. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. E amanhã, na história do homem, através da biografia, personagem será George Washington, o arquiteto de uma nação. Muito obrigado por nos acompanhar diariamente aqui nesse espaço. Se você estiver assistindo e gostando, por favor, assine o nosso canal no YouTube. E até amanhã.